Ok. Acho que já estamos gravando. Então, bom, boa noite. Não dei boa noite direito para vocês. Agora a gente já está em 20 e tantos aqui, né? Deixa eu ver aqui. 30, olha só que beleza. Bom, gente, boa noite. Hoje a aula é para tirar dúvidas sobre transformada de Laplace, tá? Como vocês provavelmente agora já perceberam, o assunto é mais árido, certo? A transformada de Laplace, a inversão de uma transformada de Laplace, resolver uma EDO via transformada de Laplace, é um assunto mais árido do que a gente vinha enfrentando. Vocês tiveram essa percepção? Um pouquinho mais difícil, né? Sim. Um pouquinho, né? É um Nossa, eu pouquinho mais achei também. árido. Não, Assim, Não, eu não mas consegui isso fazer daí outra sem cena. dúvida. Como Pouquinho é que curioso, é Anderson, o que acha o... mais fácil? Eu também tive essa impressão, principalmente na hora de calcular a inversa. Eu acho mais fácil, eu acho mais prático. Exatamente. O problema todo é... Quem falou que acha mais prático? Túlio, eu acho bem mais prático do que ficar decorando tanto de método de resolução, ficar testando solução. É muito chato. Ah, é o Túlio que está falando. Pois é, tem essa vantagem, Túlio. Tem essa vantagem. Depois que você... Gente, peraí só um instantinho que eu vou ter que abrir a minha porta aqui, porque o meu sinal tá ruim. Peraí. O sinal tá bem ruim, tá? Não tem problema não. Se ela vier aqui, ela participa da aula. Deixando a porta aberta, o único inconveniente é da minha filha querer vir participar da aula aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo? sim. Beleza. Estão me vendo também, né? Sim. Tá, joia. Então, realmente, o assunto é mais árido, é mais complicado, mas depois que você domina, é como o Túlio falou, é uma ferramenta extremamente útil para resolver um problema de valor inicial, porque você imagina que você não tem toda aquela complicação de encontrar... Pensa numa EDO com coeficiente constante, tá certo? Uma EDO com coeficiente constante, não homogênea, e que você quer resolver um problema de valor inicial. Pensa naquele último exercício da avaliação, por exemplo. Aí você vai, calcula a solução homogênea, depois calcula a solução particular, aí você tem que encontrar aqueles coeficientes A, B, tem que encontrar os coeficientes C1 e C2 com as condições iniciais. Então é realmente uma trabalheira. Quando você aplica a transformada de Laplace, tudo se resolve rapidamente. Embora você tenha um passo que seja mais complicado, que é o passo da inversão. Tá? Então, realmente tem o contra dessa questão da inversão, mas os prós são realmente bastante interessantes. Principalmente no que diz respeito ao assunto dessa semana que eu comecei a conversar com vocês, que foi os 2 vídeos que eu postei na semana passada, que é quando você usa a transformada de Laplace para resolver problemas em que você tenha descontinuidade. E são problemas extremamente importantes, tá? Depois a gente vai ver o próximo assunto que eu vou falar é a transformada de Laplace para resolver problemas com forças pontuais, que é o tipo de problema característico assim você imagina um circuito elétrico e aí você tem uma corrente elétrica lá dentro desse circuito. E aí esse circuito sofre uma sobrecarga instantânea, assim. Sabe um raio, por exemplo, que cai numa rede elétrica? Isso gera um aumento na corrente elétrica ali dentro do circuito. Como é que você modela esse tipo de problema matematicamente? E depois que você modelar, como é que você resolve esse tipo de problema? A transformada de Laplace vai resolver esse problema para você. Num sistema amortecido, né, um sistema massa-mola, é como se você tivesse o seu sistema paradinho ali, oscilando bonitinho, e aí você foi e deu uma marretada em cima do seu sistema. Né? Ou então seu sistema está parado e você começa a fazer uma força numa única direção constante. Esse tipo de coisa você só consegue modelar com funções descontínuas, certo? E aí para resolver
usando os métodos normais que a gente conhece, isso daria um trabalho danado, porque você teria que dividir a solução do problema em vários intervalos. Isso não é de forma alguma aceitável. Então, aí você entra com essas funções degrau, você entra com delta de Dirac, e você modela matematicamente essas situações de descontinuidade com essas funções, e a transformada de Laplace atua nessas funções de uma maneira muito prática, né? E resolve de forma muito prática os problemas. É uma ferramenta realmente muito útil, tá bom? Mas vamos parar de conversa fiada e vamos lá. A Patrícia já tinha explicado mais ou menos a dúvida dela, e eu vou partir daí, tá? Para a gente discutir essa coisa da transformada inversa, dos teoremas do deslocamento. Todo mundo está vendo aí, então, o whiteboard, não está? Uhum. Sim, sim. Beleza. Então, vamos lá. Olha, a expressão que a Patrícia mencionou é algo do tipo exponencial de menos s sobre s vezes s ao quadrado mais 2s mais 1, mais s mais 3 sobre s ao quadrado mais 2s mais 1, tá bom? Essa daqui é a y de s, essa daqui é a y de s do segundo exercício que eu pedi para vocês resolverem. O segundo aí, o segundo membro é 3s mais s ao quadrado. Aqui? Isso. Não é. Não? Não é, não. Só se você tirar o MMC aqui, Patrícia. Só se você tirar o MMC. Não, tá certo, porque você colocou. Não, tá certo. Isso, Agora que tá. eu vi. Então, olha só. É porque depois tá eu bem. tirei MMC, isso mesmo. Essa mesma expressão pode ser escrita assim, como você mencionou. Sim, é isso mesmo. É porque eu não tinha visto o bom? denominador, não prestei atenção. Isso mesmo. Você pode escrever isso assim. Por que você não deve fazer isso? Porque isso daqui complica a sua vida. Não tem jeito de você encontrar a inversa dessa expressão do jeito que está aqui. Tá? Você não consegue. Bom, Isabel já chegou? Isabel está na aula? Já. Isabel, você está aqui conosco? Acho que não. Mas a Isabel me mandou essa expressão aqui hoje pela manhã. Professor, que é o Murilo. Aqui tem uma dificuldade. Oi. Murilo, fala. Oi. O sinal está bem ruim aqui também. Eu queria só perguntar se essa dúvida é na letra A ou na letra B, que eu não consegui acompanhar. O sinal está bem ruim hoje. É na letra B, Murilo. Não, então é essa dúvida que eu estava também. Não, desculpa, é só para me encontrar aqui. B. Não, sem problema. Obrigado. Sem problema. Então, olha só, de nada. Essa expressão, você não pode nem usar frações parciais nela, tá, gente? Por que você não pode usar frações parciais nessa expressão? Por que você não pode usar frações parciais nessa expressão? Porque não tem só polinômios. Exatamente. Porque não é só polinômio. Exatamente. Isso daqui não é uma função racional. Essa exponencial aqui, ó, essa exponencial impede que você use frações parciais nesse quociente inteiro. Então, essa expressão aqui você desconsidera ela. Você vai usar essa soma. E você vai tratar separadamente cada uma das parcelas dessa soma. Isso aqui, S mais 3, isso aqui, essa exponencial também te impede de você usar frações parciais aqui. Mas aí é que tá, aqui você não precisa usar frações parciais. Joia? Então, essa parte aqui, eu não vou... Essa parte aqui você simplesmente completa o quadrado. Não, isso aqui é um produto notável, isso é S mais 1 ao quadrado. Tá certo? Você vai decompor essa parcela aqui em frações parciais. S mais 1 ao quadrado, você precisa decompor em frações parciais? Precisa, porque aqui em cima tem um S mais 3. Então, obrigatoriamente, você decompõe isso daqui
em frações parciais, tá joia? E aí depois, essa parte aqui é mais fácil. Essa parte aqui traz uma dificuldade adicional. Qual é a dificuldade adicional? A exponencial que aparece aqui, ó. Essa exponencial que aparece aqui é que traz a dificuldade. E ela está relacionada a quê? Ela está relacionada ao segundo teorema do deslocamento, que está naquele primeiro vídeo que eu mostrei, deslocamento, que está naquele primeiro vídeo da semana passada, naquela função degrau. O que o primeiro teorema do deslocamento diz? O primeiro teorema do deslocamento diz isso aqui, ó, que a transformada de Laplace da função UA de t vezes a função f de t menos a, essa transformada de Laplace é igual, deixa eu deslocar um pouquinho para cá, essa transformada de Laplace é igual a exponencial de menos AS vezes a transformada de Laplace da função f. Então, a principal utilidade desse teorema é exatamente inverter uma transformada. Por quê? Quem é a transformada inversa da exponencial de menos AS vezes f de s? Quem é essa transformada inversa? Aí é só você olhar para aquela fórmula ali de cima. Pô, se a transformada dessa função, é igual a essa daqui, a transformada inversa dessa tem que ser igual àquela lá. Então pronto, isso daqui vai ser igual a a função degrau UA de t vezes a função f de t menos a. Ou seja, toda vez, pessoal, prestem atenção nisso aqui. Toda vez que você tiver uma exponencial negativa, A aqui é um número positivo, tá bom? A é um número positivo. Toda vez que você tiver uma exponencial negativa multiplicando uma transformada de Laplace de alguém, significa que esse produto é a transformada de Laplace da função UA de t, a degrau UA de t, vezes a função fzinho. Quem é fzinho? Fzinho é a função cuja transformada de Laplace é fzão, vezes fzinho de t menos a. Então prestem atenção, uma vez que você entenda esse teorema, essa exponencial deixa de ser um problema para você e passa a ser uma solução. Veja bem, deixa eu levantar um pouco mais aqui. Eu vou voltar a escrever aqui, ó. Eu vou me ater apenas a essa expressão que eu vou chamar aqui de... Não vou chamar de ninguém. Exponencial de menos s vezes 1 sobre s vezes s ao quadrado mais 2s mais 1. Tá bom? Pelo teorema, gente, deixa eu deslocar para vocês conseguirem enxergar o teorema lá também. Ó. Olha lá. Pelo teorema, pessoal, veja, eu estou exatamente com essa situação. Então, isso daqui, na verdade, esse produto que eu escrevi aqui para vocês, ele é a transformada de Laplace de quem? Olha, essa exponencial que apareceu aqui indica para mim que isso veio da função U. Qual é o coeficiente aqui desse expoente? 1, tá? Ou menos 1, se você preferir. Então, isso daqui veio da função degrau U1 de t multiplicado por uma função hzinho de t. Opa, desculpa. De t menos a.
Onde? Quem é essa Hzinho? Onde a transformada de Laplace de Hzinho de t vai ser igual a essa expressão que aparece ali. 1 sobre S vezes S mais 1 ao quadrado. Então, a exponencial, ela facilita a tua vida, porque uma vez que você conseguir determinar quem é a Hzinho de t, tá? Uma vez que você consiga inverter essa expressão, portanto, a inversão dessa parcela já está garantida. Qual é a transformada inversa dessa parcela? A transformada inversa dessa parcela, portanto, vai ser igual a... Vou escrever aqui, ó. A transformada inversa dessa parcela aqui vai ser igual a U1 de t vezes H de t. Eu botei t menos A ali, mas é t menos 1, tá, gente? Aqui é t menos 1. Vezes H de t menos 1. Tá? Então, toda vez que aparecer uma exponencial numa transformada de Laplace, já lembrem-se do segundo teorema do deslocamento. Tem que ser imediato. Ó, apareceu uma exponencial na transformada de Laplace. Então, ela indica que a inversa dessa transformada de Laplace vai ser uma função degrau multiplicada por uma função Hzinho calculada em t menos a, deslocada, como a gente chama. Entenderam isso? Patrícia, que tinha feito a pergunta, e demais que estavam com essa dúvida. Clareou um pouco? Sim, mas... Pode eu ainda estou um pouco com dúvida. Eu vou ter que fazer a inversa desse 1 sobre S de S mais 1 ao quadrado, e aí depois substituir por t menos 1, o que der o t? Não, veja só. Quando você tem que inverter, tá certo? Quem vai ser a sua Hzinho de t? A sua Hzinho de t vai ser a transformada inversa desse quociente. Isso, não, beleza, é isso que eu queria saber. Então, eu faço essa inversão aí depois faço essa multiplicação de 1, só que em vez de t, eu vou substituir por t menos 1. E esse passo final da substituição eu não recomendo ser feito, viu, Patrícia? Porque... Sim, eu lembro, no vídeo você até fala para não substituir. Porque você disse quem é a transformada inversa. A transformada inversa dessa parcela é a U1 de t vezes h. Quando você disser para mim que quem é a função h, acabou. Você não tem mais que me substituir. Se você quiser, para escrever o resultado completinho, tudo bem, não tem problema. Mas é um passo que eu não recomendo, eu não cobro, inclusive, isso. Tá? Porque é muito comum, ao invertermos essas expressões, essa daqui é um caso como esse, ó, porque isso é uma parcela, tá vendo? Você vai ter aqui uma outra parcela também. É claro que nessa outra parcela você não tem o teorema do deslocamento, o segundo teorema do deslocamento. Mas você vai ter uma outra parcela gigante aqui. Então, se essas coisas forem se estendendo muito, fica até difícil de você escrever numa mesma linha. Então, eu realmente prefiro que você deixe em termos da função h, tá bem? Não, beleza. E aí o resultado, então, vai ficar y de t igual a essa parcela, que vai ficar em função de h de t, mais aquela outra que a gente vai calcular a inversa. Exato. Na verdade, você está calculando a inversa das duas parcelas. Tá certo? Você está calculando a inversa das duas parcelas. Está calculando a inversa dessa, só que nessa parcela você teve que usar o teorema do deslocamento. Então, você vai ter que calcular a transformada de Laplace dessa daqui. Ó. Aqui você também vai usar um teorema do deslocamento, só que vai ser o primeiro teorema do deslocamento. Tá? Porque você vai ter S mais 1 e depois S mais 1 ao quadrado no denominador. Na parcela S mais 1 ao quadrado, que vai aparecer no denominador, você vai precisar usar o teorema do deslocamento, o primeiro deles. Tá, beleza. Ok? É sempre isso, viu, gente? Calcule a transformada inversa. Você inevitavelmente vai calcular usando o primeiro e o segundo teorema do deslocamento. Tá? Pode ser que não apareçam os dois,
mas um deles seguramente vai aparecer. Tá? E aí, toda vez que aparecer uma exponencial negativa na transformada de Laplace, a inversa dela vai estar relacionada com essas funções de grau por causa do segundo teorema do deslocamento. Tá bem? Por causa do segundo teorema do deslocamento. Ô, professor, Oi. Júlia aqui. Oi, Júlia. Será que você poderia repetir para mim, por favor, essa parte da inversa? Porque ficou exponencial de menos s vezes 1 sobre s vezes s mais 1 ao quadrado. Esse pedacinho, né, esse h de t, que me deixou um pouco confusa. Tá bem, vamos lá. Deixa eu voltar aqui no teorema, Júlia. Tá. De onde é que veio aquela expressão? Veio aqui do teorema, tá bem? Então, deixa eu voltar um pouquinho, então, no vídeo que eu mandei para vocês. Primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo. Que função é essa, tá? Que função é essa? E depois a gente vai para o teorema em si. Essa expressão que aparece aqui, ó, sublinhada em vermelho, você tem a função f, uma função definida nos números positivos, tá bom? Quando você calcula f de t menos a, o que você fez, graficamente falando, Júlia, é deslocar essa função. Você imagina que você pegou o gráfico quando ele cortou o eixo y, ou seja, em t igual a 0, tá bom? Segura esse gráfico aqui e desloca ele a unidades para a direita. Então você está fazendo o gráfico andar a unidade para cá. Você está fazendo algebricamente, então, ao invés de calcular f de t, você está calculando f de t menos a. Você deslocou o gráfico inteiro. Só que como essas funções das transformadas de Laplace te interessam para valores de t maiores do que 0, como você pegou o 0 e deslocou ele para o a, o que você vai fazer com o pedaço que estava antes do a, que corresponderia no passado à parte que estava antes do 0 que você não conhece? Eu anulo esse pedaço. Como é que eu anulo esse pedaço? Eu anulo esse pedaço multiplicando pela função de Heaviside. A função de Heaviside, ou função de grau, o a de t, ela é uma função que é assim, ela é 0 até a e 1 daí para frente. Então, quando você olha não mais para a função f de t menos a, que seria simplesmente deslocar o gráfico inteiro. Quando você olha para o produto o a de t vezes f de t menos a, é como se você voltasse lá naquela brincadeira do gráfico. Segura o gráfico da função f em t igual a 0 e puxa ele até t igual a a. Só que agora, tudo que acontecia antes não te interessa mais, vai ser sempre anulado. Então você pega o gráfico, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. Eu falei que eu ia fazer esse desenho na aula e no vídeo que eu gravei e acabei não fazendo. Então, graficamente, está acontecendo isso aqui, ó. Graficamente está acontecendo isso daqui, ó. Esse daqui é o gráfico da função f. Ah, não, eu acho que eu fiz esse gráfico sim. Esse daqui é o gráfico da função f. Aí você pega e calcula f de t menos a vezes a função de Heaviside. Tá aqui o a. Você vai pegar esse gráfico inteirinho e vai fazer isso aqui com ele. Ó. E aqui você anula, tá bom? Imagina que essa linha aqui está sobre o 0. Então você desloca esse gráfico. É como se você tivesse, fisicamente falando, é como se você tivesse um sistema, e esse sistema ele é homogêneo até o instante t igual a a. No instante t igual a a, uma força externa começa a atuar sobre ele. Entendeu? É como se você tivesse um sistema amortecido, e esse sistema amortecido está oscilando ali como um sistema homogêneo. Ele não tinha força externa. No instante t igual a a, aí uma força externa começa a movimentar esse sistema. Tá? A interpretação prática dessa função significa isso. E agora, qual é o efeito de você calcular a transformada de Laplace dessa função deslocada? É claro, você deslocou essa função, então esse deslocamento tem que cobrar algum preço. Você conhecia a transformada de Laplace dessa função aqui? Está me acompanhando, Júlia? Você conhecia a transformada de Laplace dessa função. Mas aí você
foi e multiplicou essa função, na verdade, você fez um processo geométrico aqui de transladar toda essa função para a direita. Então, a transformada de Laplace dessa nova função tem que pagar esse preço da translação que a função original teve. Qual é o preço que ela paga? É essa exponencial que aparece aqui, ó. A transformada de Laplace da função deslocada é igual a exponencial de menos AS. Perceba como os coeficientes trabalham aqui, ó. A função de Heaviside, UA de t, fez com que esse produto, ao calcularmos a sua transformada de Laplace, me desse a exponencial de menos AS vezes a transformada de Laplace da função f'zinho. Então, se eu pego a função f'zinho e desloco para a direita, o que acontece com a transformada de Laplace dela? Ela é multiplicada pela função exponencial de menos AS, onde A é o mesmo parâmetro da função de Heaviside que deslocou a função f para a direita. Bom? Então, isso é o que diz o segundo teorema. Mas aí, para nós que queremos inverter na maioria das vezes, o que efetivamente é importante é a inversa. Então, olha para cá, para essa segunda linha. Toda vez que uma exponencial negativa estiver multiplicando a transformada de Laplace de alguém, como é que eu inverto esse produto? Eu vou, então, pegar essa exponencial negativa e ela vai fazer aparecer para mim a Heaviside, ou a função degrau, o A de t, e a função f'zinho, que gera essa transformada f grande, ela vai ser colocada aqui, deslocada para a direita. Então, tá vendo? O A de t relacionado à exponencial, f'zinho relacionado à função f. A gente só não pode esquecer esse deslocamento que acontece aqui. Então, foi exatamente isso que eu usei lá no exemplo. Deixa eu deslocar para cá agora, para a gente voltar no exemplo. Olha só, Júlia. Nós tínhamos aqui, ó, a exponencial de menos s vezes a transformada de Laplace. Eu estou chamando isso daqui, Júlia, ó, esse quociente, eu estou dizendo que ele é a transformada de Laplace da função hzinho de t. Tudo bem? Então, usando o segundo teorema, o meu parâmetro A aqui é igual a 1. Então, a transformada inversa dessa exponencial vezes esse quociente é U1 de t vezes h de t menos 1, onde h é quem? H é a função cuja transformada de Laplace é 1 sobre s vezes s mais 1 ao quadrado. Então, para inverter essa expressão, o que falta? Falta eu descobrir quem é hzinho. E hzinho eu vou calcular invertendo esse quociente que aparece aqui. Conseguiu entender agora melhor? Acho que sim. Tipo assim, esse 1 sobre s vezes s mais 1 ao quadrado, ele no caso seria o fs da fórmula. Exato, exatamente. Tá. Isso daqui seria o fs. Eu fui infeliz aqui na escolha. Se eu tivesse usado a mesma notação lá de cima, teria ficado mais claro. Isso daqui é o seu fs. Perfeito. Então, mais fácil de você entender assim, então a gente troca para cá. Isso aqui é o seu fs. E aqui no lugar de hzinho, você coloca um fzinho. Tá? Você coloca um fzinho aqui e pronto. E aí fica exatamente na mesma notação que nós tínhamos lá. Entendeu, Júlia? Entendi. Beleza. Obrigada. Hein? De nada. Mas olha só, essa dúvida, gente, é uma dúvida que vocês vão ter toda vez que vocês forem calcular uma transformada inversa desse tipo, tá? É um troço que toma um certo tempo até você adquirir uma prática suficiente para calcular essas transformadas inversas. Eu não estou querendo assustar vocês com isso, eu só estou alertando para o fato de que realmente exige um pouco mais, tá? Exige realmente um pouco mais. Vamos lá, gente. Professor, outra coisa. Será que você poderia voltar na segunda fórmula, por favor? Na segunda, claro. Nessa aqui. Isso, só um minutinho.
Beleza, obrigada. De nada. Eu vou disponibilizar esse material para vocês depois, tá, Júlia? Beleza. Tá? Que aí fica meio que complementar ao que vocês já têm. Nicolas, você quer perguntar alguma coisa? Apareceu o seu nome aqui para mim. Professor, Oi. será que tem como, nessa questão mesmo, você voltar um pouco mais? Que é o seguinte, nas questões que eu estava fazendo do livro do Reginaldo, a maioria das vezes ele pegava a EDO e igualava ela a uma função tal que ele definia, tipo, um conjunto de situações, sabe? Quando A é maior, menor, etc. Uma função E eu não definida por soube. partes. Isso. Eu não soube mexer nessa questão B. A minha questão B tá literalmente em branco. Eu não soube começar ela. Tá, o que está acontecendo, Bárbara? Eu até escrevi para você. Sim. A questão B, ela começa assim, né? Você tem deixa eu me lembrar aqui, y duas linhas, mais 2y' mais y igual a U1 de t, não é isso? Isso mesmo. Essa função U1 de t é a função degrau definida da seguinte maneira. Toda função degrau é definida dessa forma, tá, Bárbara? 0, se t estiver entre 0 e 1, que 1 é esse 1 aqui, ó. Tá bom? Esse 1 aqui apareceu por causa desse 1. Então, se fosse 2, apareceria o 2. E ela é igual a 1 quando t for maior ou igual a 1. Mas isso, você Bárbara... definiu no vídeo, tipo... Sim. Mas isso é o menos relevante. É claro que você poderia usar essa função definida por partes para calcular a transformada de Laplace. Afinal de contas, você vai resolver isso daqui via transformada de Laplace. Mas nós já vimos que a transformada de Laplace da função UA de t, sozinha, a transformada de Laplace da função UA de t é a exponencial de menos AS sobre S. Entendeu? É o que você precisa para resolver esse problema usando a transformada de Laplace. Uma coisa que é mais complicada não, uma coisa que te daria mais trabalho é o seguinte. Imagine que você quisesse resolver essa mesma... Primeiro, entendeu isso aqui agora, Bárbara? Como é que você vai resolver isso? Sim. Tá. Então vamos para o próximo. Y duas linhas, vou continuar com a mesma EDO. 2y' mais y igual a uma função f de t, onde essa função f de t é igual a 0, se t estiver entre 0 e 2. Ela é igual a 1 para quando t estiver entre 2 e 4. E ela é igual a menos 1 quando t for maior ou igual a 4. Bem? Imagine agora que você queira resolver essa EDO com essa função. Então você tem uma função, uma força externa, isso é um sistema amortecido, conforme nós já vimos. Você tem uma força externa que ela é nula. Ela é nula até o instante t igual a 2. No instante t igual a 2, você começa a fazer uma força, se você está pensando que isso é um sistema massa-mola, você começa a fazer uma força de intensidade 1, empurrando o seu sistema para baixo, na direção positiva do seu eixo. Essa força positiva vai durar entre os instantes 2 e 4. A partir daí, você começa a fazer uma força negativa de intensidade 1, ou seja, você está puxando o seu sistema para cima. Certo? Fisicamente, então, você pode entender esse problema dessa forma. Agora, como é que você trata isso? Como é que você resolve esse problema? Vou aproveitar esse exemplo aqui para uma discussão que eu comentei, que o Túlio, agora no início da aula, falou, mas é prático, e realmente essa é a típica situação em que a transformada de Laplace se mostra mais prática. Aqui, deixa só um instantinho. Ô, Cecília, vem cá. Vem cá, papai. Vocês vão conhecer minha pequenininha.
Vocês estão vendo aí? Não, tô parecendo só um Pessoal? quadro É pra porque mim. tá pequenininho. E aí, Cecília, beleza? Ah, mas eu acho que eu não vou conseguir deixar grande, não. Deixa eu ver se eu consigo. Assim, olha lá, manda um oi pro pessoal. Oi! Assim. Oi, gente. Isso. Assim, estuda mesmo, viu? Eu acho que não quer que a gente Ela é estuda, contra não. o medo de estudo, Dá né? tchau pra ele. Manda um beijo. Aê! E o coração? Faz o coração pra ele. Aí. Que linda. Pronto, vai lá com a mamãe, vai. Bicho solto. Não, deixa aberto, amor, porque senão a conexão tá ruim hoje. Essa chuva tá interferindo. O sinal da net tá uma merda ultimamente. Mas voltando então, gente, aqui é que tá a grande sacada da transformada de Laplace. Se você fosse resolver esse problema na mão, é claro que calcular a transformada de Laplace de uma função definida por partes não é tão difícil. É claro que você poderia resolver essa mesma EDO dividindo o domínio dela em 3 partes e resolvendo a EDO em cada uma dessas partes e depois tentando colar um pedaço no outro. Mas isso te daria um trabalho bastante grande. O que você faz, então, numa situação como essa, em que a função f é definida por partes, e aí, Bárbara, a gente volta lá na sua questão. Quando a função está definida assim, o primeiro passo é você reescrever essa função f em termos das funções de Heaviside que aparecem aqui. E aí você precisa ficar atento ao seguinte: quais serão as funções de Heaviside que vão aparecer num problema como esse? A função de Heaviside ela é sempre determinada pelos pontos que dividem o intervalo, ou os intervalos. Então, nesse caso, 2 e 4. Então, vai aparecer aqui nessa nossa brincadeira a função de Heaviside, ou a função degrau, o 2 de t, e a função degrau, o 4 de t. E aí, essa função f, ela pode ser escrita da seguinte forma, em termos dessas duas funções. Ela pode ser escrita assim, olha, ela é a U2 de t, U2 de t, aí menos U4 de t, menos U4 de t. Olha que coisa mais doida que vai ficar isso daqui. Ou, se você preferir, U2 de t menos U2 de t menos 2 vezes U4 de t. Olha só como é que funciona essa brincadeira aqui. Vamos fazer o gráfico dessa função f para vocês entenderem um pouco melhor a situação. Então eu vou colocar aqui o 2 e vou colocar aqui o 4. Essa função ela funciona assim, ó. Daqui até aqui, ela é igual a 1. Daqui para frente, ela é igual a menos 1. Tá certo? Esse é o gráfico dessa função. Ela é 0 até aqui, ela é nula até aqui, 1 aqui. Bom, é claro, você pode tratar, como eu disse, com ela dessa maneira. Mas você pode escrevê-la de uma forma bem condensada, em termos dessas funções de Heaviside, para as quais você já sabe qual é a transformada de Laplace delas. Tá? E por que isso daqui acontece? Veja bem, a função de Heaviside, ou a função degrau, U2, para todo t menor do que 2, ela é igual a 0. A mesma coisa acontece para U4. Então, veja, se t for menor do que 2, quanto é que vale essa função? Vale 0. E quanto é que vale essa? 0 também. Então, para t menor do que 2, isso daqui vale 0, isso daqui vale 0, isso daqui vale 0. Pronto. Para t entre 2 e 4, se t é maior ou igual a 2 e menor do que 4. Essa daqui agora vale 1, porque t é maior do que 2, então isso daqui vale 1. Essa daqui continua valendo 0, porque t ainda é menor do que 4. Então isso daqui vale 0 e isso daqui vale 0. Ou seja,
Para t maior do que 2 e menor do que 4, qual é o resultado dessa soma? 1, como tinha que ser. Tudo bem? Aí a gente agora passa para os valores de t maiores do que 4. Para os valores de t maiores do que 4, essa parcela vale 1, porque se t é maior do que 4, em particular é maior do que 2. Essa parcela vale 1, então 1 menos 1, 0. Essa parcela vale 1, 0 menos 1, menos 1, tá? É claro que você pode juntar essas duas parcelas porque elas são iguais, você pode escrever essa expressão como o 2 de t menos 2 vezes o 4 de t, e o resultado continua sendo exatamente o mesmo. Para t menor do que 2, isso é 0 e isso é 0. Para t entre 2 e 4, isso daqui vale 1 e isso daqui vale 0. Então, continua dando 1. Para t maior ou igual a 4, isso daqui vale 1, isso daqui vale 1, 1 menos 2, menos 1. Tá? E aí, então, Bárbara, se você fosse resolver essa mesma EDO agora, e agora ela está mais ao feitio daqueles exemplos que você mencionava, resolver essa EDO consistiria em você calcular a transformada de Laplace daquela parcela do lado esquerdo. Então, ficaria s ao quadrado mais 2s mais 1 vezes y de s. Aí tem as constantes, então apareceria aqui alguma coisa, na verdade aqui ficaria menos, deixa eu pegar aqui, ficaria menos s menos 3, e do lado de cá ficaria transformada de Laplace da U2, qual é a transformada de Laplace da U2? Exponencial de menos 2s sobre s, menos 2 vezes a transformada de Laplace de U4, que seria exponencial de menos 4s sobre s. Tá? Então, as condições iniciais, eu estou supondo aqui que y de 0 seja igual a y' de 0 igual a 1. As mesmas condições iniciais do exercício que eu pedi para vocês resolverem. Só que agora você tem duas parcelas que dependem de funções de Heaviside. Então você tem é como se você tivesse dois chutes, por assim dizer. Ou dois momentos em que a força muda abruptamente, fisicamente falando. Tá bom? Entendeu isso, Bárbara? Ajudou? Muito obrigada. Ajudou muito. Nada. Isso aqui, pessoal, olha, esse macete, isso está bem explicadinho lá no vídeo. Como é que você pega uma função de Heaviside e transforma... como é que você pega uma função definida por partes e escreve essa função definida por partes em termos das funções de Heaviside. Tá? Isso está bem explicadinho lá e é bastante importante. Tá? Pessoal, mais dúvidas? Bom, para essa semana eu vou deixar mais uma listinha de exercícios para vocês, tá? As listas de exercícios agora eu resolvi que eu vou dar sempre em dupla. E eu até faria um apelo, pessoal, para vocês fazerem em dupla, tá? Porque facilita para mim. A ideia de fazer em dupla permite que você tenha um colega com quem você possa discutir, com quem você possa trabalhar, e facilita para mim também na hora de corrigir. Então, a próxima atividade que eu vou passar também vai ser uma atividade em dupla. Eu devo gravar um materialzinho sobre o delta de Dirac para vocês e resolver. Nesse material dessa semana eu vou dizer o que é o delta de Dirac, vou dar uma interpretação física para o delta de Dirac e o que é importante a gente saber calcular a transformada de Laplace dele. Então, eu sei o que ele significa, eu sei o que ele modela matematicamente, embora a definição matemática formal do delta de Dirac seja um negócio muito sofisticado, muito distante do nosso curso. Então, a gente vai se dar por satisfeito com uma definição bem informal do delta de Dirac, mas a gente precisa entender o que ele significa. Então, eu vou falar sobre isso no vídeo e vou mostrar como calcular a transformada de Laplace dele. O que é a transformada de Laplace
do delta. E aí a gente, então, pode resolver problemas que sejam modelados por ele. Como eu disse, problemas que apresentem forças pontuais, tá? Uma força pontual não é uma força que ela dura ao longo do tempo, é uma força instantânea. E aí é praticamente quase que o fim da transformada de Laplace. A gente já está nos estertores das coisas, né? A gente não tem mais tanto tempo assim também. Eu ainda quero falar de sistemas de EDOs lineares para vocês. Pelo menos um vídeo ou 2 vídeos eu devo gravar. O Arthur já gravou o material, então eu devo usar o material que o Arthur gravou também para isso. Mas essa semana, então, eu vou continuar ainda. E aí eu vou fazer uma lista de exercícios mais ou menos aos moldes dessa última que eu deixei. Ser 2 EDOs, 2 ou 3 EDOs para vocês resolverem, que é basicamente para pegar e calcular a transformada inversa, no fim das contas. Porque o passo de calcular a transformada de Laplace da EDO em si é simples. O problema complicado é calcular a inversa. E aí, à medida que vão aparecendo essas funções descontínuas, aí você precisa, de forma mais incisiva ainda, usar esses teoremas do deslocamento. Então, vai ficando sempre nesse mesmo patamar, nesse mesmo nível aí as coisas. Joia? Em relação à segunda avaliação, eu postei anteontem, né? Foi segunda-feira que eu postei o gabarito lá da segunda avaliação para vocês. Eu vou trabalhar nessa correção nos próximos dias. Eu pretendo, talvez na semana que vem, entregar o resultado da segunda avaliação para vocês, tá joia? Algumas pessoas me escreveram perguntando: eu vi o gabarito e aí você deixou o ângulo lá em radianos, eu calculei o ângulo em graus, tem alguma... Isso não tem problema nenhum, tá, gente? Aqueles valores, aquelas aproximações lá, se você começa a usar 2 casas decimais, 4 casas decimais, dá uma diferença, há uma discrepância muito grande, aqueles valores são muito sensíveis a pequenas variações dos parâmetros. Então, não se preocupem se o seu resultado está muito distante. O resultado lá do gabarito deu 384 e eu achei 378. Bom, isso é um resultado aparentemente próximo, devido à grandeza desses parâmetros aí. Então, não precisa se preocupar muito se você usou mais ou menos casas decimais, tá? Tem que ter feito a conta direitinho. Eu vou olhar com cuidado as soluções que vocês foram apresentando, vocês foram dando, tá bem? Então eu vou ver se eu consigo corrigir essa prova até a semana que vem. Não prometo, tá? Não prometo porque o meu ombro está cobrando um preço para mim e aí às vezes tem dia que está difícil até de trabalhar aqui, mas vou tentar corrigir até semana que vem para vocês. E a lista de exercício também, eu coloquei lá o gabarito, vou dar uma olhadinha nela. Porque senão começa a acumular muita coisa. Oi, Patrícia. Em relação ao primeiro teorema do deslocamento, por exemplo, eu cheguei no final dessa questão 2 aqui, eu estava fazendo ela rapidinho, e aí deu lá a transformada inversa de 1 sobre S mais 1. Eu posso pegar isso direto na tabela, ou então posso mostrar pelo teorema de deslocamento que vai dar a mesma coisa. Eu preciso ficar citando... Não, aí você vai direto na tabela, 1 sobre S mais 1. Não. 1 sobre S mais 1 é a transformada da exponencial de S, da exponencial de menos C. De AT, exatamente. Não, aí não. Mas eu poderia também fazer pelo deslocamento que daria a mesma coisa. Poderia. Você vai usar o teorema do deslocamento na segunda parcela, porque a segunda parcela vai ficar de S mais 1 ao alguma quadrado. coisa sobre S mais 1 ao quadrado. Isso, aí você usa aí o teorema eu do deslocamento ele primeiro. Exatamente, aí eu citei. Sempre quando é o quadrado eu vou citar. Agora, não sendo, eu não preciso demonstrar que por ele também sairia. Não. Se a expressão que você quer inverter já é uma expressão tabelada, só usar. Não, beleza. É só para saber se precisava desse nível de detalhamento, se poderia ir direto. Eu vou passar um exercício para vocês que é muito interessante. Não sei, eu acho que eu vou fazer talvez eu grave no vídeo, eu coloque isso no vídeo. Que é a relação da derivada. Olha que doideira. A transformada da derivada a gente já sabe fazer. E o que acontece se você derivar a transformada de Laplace? Se você deriva a transformada de Laplace, aí aparece um t elevado a n
vezes a função f de t. A derivada da transformada de Laplace é a transformada de Laplace de t vezes a função fzinho. Na verdade, tem uma diferença de sinal. À medida que você vai calculando a derivada primeira, a derivada segunda, a derivada terceira, essa potência t multiplicando a função fzinho vai aumentando. Por que eu estou falando isso? Porque uma dúvida muito comum, transformada de Laplace da função exponencial vezes alguém é o primeiro teorema do deslocamento. A transformada de Heaviside vezes uma função deslocada é o segundo teorema. A transformada do produto de duas funções é o quê? Tá? A transformada do produto de duas funções é o quê? A transformada do produto de duas funções não é nada. Você tem que calcular a transformada do produto. E é muito complicado, porque se você imaginar calcular a transformada de Laplace de um produto de duas funções, você tem que imaginar que você vai calcular uma integral, onde vai aparecer a exponencial de menos st, vezes a função f de t, vezes a função g de t. Produtos, integral de produtos, em geral, a única ferramenta que você tem para usar é integração por partes. E aí você teria que fazer uma integração por partes dentro de uma integração por partes. Seria caótico. A transformada do produto não é o produto das transformadas. Você pode pegar inúmeros exemplos e se convencer disso. Tá? Mas quando você deriva a transformada de Laplace de uma função fzinho, isso resulta na transformada de Laplace de t vezes a função fzinho. Na verdade, menos a transformada de Laplace. Se você deriva duas vezes, é t ao quadrado vezes fzinho. E por aí vai. Então, é um resultado bem interessante. Vocês conseguem ver não, posso escrever aqui direitinho. O que eu estou dizendo é isso aqui, gente. Peraí, deixa eu escrever aqui. Deixa eu voltar aqui para o meu quadro. Isso aqui, A derivada... peraí. Eu vou dizer que f de s é a transformada de Laplace da função fzinho de t. Tá bom? Isso aqui. Então, a derivada f' de s é igual a menos a transformada de Laplace de t vezes f de t. A derivada segunda, e aí a brincadeira funciona assim, A derivada segunda da transformada, f duas linhas de s, vai ser igual à transformada de Laplace de t ao quadrado vezes f de t. E assim sucessivamente. A transformada de Laplace, a derivada de ordem n da transformada de Laplace de f é igual a menos 1 elevado a n vezes a transformada de Laplace de t elevado a n vezes f de t. Por que eu estou falando isso novamente? Porque produtos de funções para você calcular a transformada de Laplace não são muitos que você consegue calcular facilmente. Como eu disse, ou você calcula a transformada de Laplace da função exponencial de at vezes uma função f de t, e você tem o primeiro teorema do deslocamento para isso, ou você calcula a transformada de Laplace da função Heaviside multiplicada por uma função f deslocada, e você usa o segundo teorema para fazer esse cálculo. Uma outra possibilidade é a possibilidade dada por esse resultado aqui, Tá? Então, por exemplo, um exercício interessante que eu vou deixar para vocês daqui a pouco. Mas, por exemplo, como é que eu faço para calcular, usando essa fórmula, como é que eu faço para calcular a transformada de Laplace de t ao quadrado vezes o cosseno de t? Isso daqui nada mais é do que a derivada segunda, por essa formulazinha aqui, a derivada segunda da transformada de Laplace do cosseno de t. Opa, mas então peraí, porque isso daqui é fácil. Isso daqui é a derivada segunda
de S sobre S ao quadrado mais 1. E aí você deriva essa expressão duas vezes a fim de obter a transformada de Laplace desse produto. Tá? Então é um resultado bem interessante. Bem interessante. E aí só um exercício, um desafio para vocês. Talvez eu coloque isso na próxima lista. Qual é a transformada de Laplace de t vezes exponencial de menos, ou exponencial de 2t, vezes seno de 3t. Não, seno de t. Facilitar um pouco a vida de vocês. Seno de t. Tá? Quanto é que vale essa transformada de Laplace? Esse é um exercício bom. Ok? Se vocês não tiverem mais nada para perguntar, eu darei por encerrada a nossa reunião. Mas alguém queria me perguntar alguma coisa, gente? Um de cada vez, tá? Para não criar tumulto. Carlos, boa noite. É o Túlio de novo. Tudo bom? Fala, Túlio. Coisa burocrática. Você soltou umas notas, acho que da segunda lista, não sei. Meu número não tava lá, não. Da segunda lista, velho? Não, tem um último que você soltou, a última nota que você soltou. Ah, eu vou dar uma conferida, Túlio. Se eu não... Me manda um e-mail lembrando disso, porque em geral eu esqueço. Tá, o seu e-mail tá lá no Cigar? Tá lá no Cigar. Tá, vou te mandar lá, obrigado. Me manda um e-mail falando disso, senão eu esqueço, tá? Beleza, mas provavelmente valeu. Eu lembro de ter corrigido sua última lista, então eu só não devo ter lançado lá. Não, tudo bem. Beleza? Tranquilo, obrigado. De nada. Mais perguntas, gente? Bom, se ninguém mais tem perguntas, dou por encerrada a nossa aula. Desejo a todos vocês uma boa noite. Para quem for estudar um pouco mais, bons estudos. Para quem já for descansar, um bom descanso. E mantenham o foco, hein, pessoal? Estou sentindo o pessoal mais perdido, assim, mais distante. Vamos manter o foco aí até o final. Vamos levar a disciplina bem levada até o final, tá joia? Então, conto com vocês. Não me abandonem, como diria o Fernando Collor de Mello. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.